Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim, um dia bastante feliz. Boa lição! E hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título Livre-arbítrio. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 10, e dos versículos 15 até 18, e Deuteronômio, capítulo 13, versículos 12 até 18, e Josué, capítulo 10, versículo 40. O livre-arbítrio, né, dentro das Sagradas Escrituras, ela indica que é a capacidade que Deus dá para todas as pessoas fazerem as suas escolhas para amá-lo ou rejeitar a Deus, né? Ou seja, né, escolher entre o bem ou o mal, que tem consequências, né, para cada um pelas escolhas, para salvação ou perdição. Porém, para aquelas pessoas que escolhem rejeitar a Deus, né, ela tem os seus limites marcados. Se elas ultrapassarem, Deus pode perfeitamente derramar seus juízos. Ou seja, é aplicada a palavra hebraica que diz nessa escritura, chama-se herem, que se refere à condenação ou destruição dessas pessoas, como ocorreu lá para o faraó do Egito, né? Onde foi derramadas várias pragas para eles, e também ali no Mar Vermelho ocorreu o juízo final deles. E também, como ocorreu também com as nações rebeldes que habitavam ali na terra prometida de Canaã, que rejeitaram e afrontaram a Deus e tiveram consequências da destruição. Ou seja, ocorreu o herem, a destruição, a condenação. E assim Deus fez com que os cananeus tivessem uma limitação e foi determinada a destruição deles. As cidades mais distantes ali de Canaã, que ao verem algumas ações de Deus, como o envio de vespas ali que ocorreu no povo, né? Que eles reconheceram o poder de Deus e fugiram para outras nações, eles foram poupados, os juízos não caíram sobre eles, né? E as cidades cananeias, elas eram cidades assim idólatras, né? E elas foram eliminadas, foram destruídas para que elas não contaminassem o povo de Israel. E assim, né, a destruição estava sob o domínio rígido, né, pelo controle teocrático, né, limitado a certo período da história, como a conquista de Canaã, e em uma área geográfica definida da antiga Canaã. E assim as pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram, né, contra os propósitos de Deus e desafiaram o Senhor, rejeitando totalmente o arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista, né? Foram consequências de decisões dele, o arbítrio, o livre-arbítrio que Deus deu para eles, e que eles decidiram realmente rejeitar o Senhor. Aí que nós vemos dentro dessa lição algo assim maravilhoso para todos nós, porque Deus sempre manifestou o seu desejo pela paz entre as nações, quando ele declara lá em Deuteronômio 20:20, que ele diz lá: quando te aproximares de alguma cidade contra ela, oferece-lhes a paz. Foram palavras que Deus disse realmente, uma instrução que Deus deu para Moisés, que ele deve oferecer a paz, né?
E Moisés, ele conduzia o povo de Israel, ele era afrontado por várias nações, né? Inclusive ali próximo à Terra Prometida. E o que nós vemos que Deus, a guerra e a destruição é a última opção para ele. E mesmo a servidão da nação que aceitasse o acordo de paz, eles seriam poupados e beneficiados pelas leis criadas para o bem-estar dos servos, oportunizando a Israel tratá-los de maneira gentil, como eles gostariam de ter sido tratados também quando eles estavam lá no Egito, como eles gostariam que fosse tratado do Egito, que eles tratassem também as pessoas agora que estavam fora. E o primeiro porta-voz de guerra seria o sacerdote que ele dirigiria ao povo, aos oficiais da nação, declarando as exceções quanto ao alistamento dos exércitos de Israel e designado, né, a capitães do exército para a dianteira do povo, que diz lá em Deuteronômio 29. Contudo, o acordo de paz não teria validade aos povos que eles habitavam na terra prometida de Canaã, para que não corrompesse com todas as nações e abominações pudessem trazer para o povo de Israel, que está lá em Deuteronômio 20:18. Porque essas nações que se encontravam ali na terra prometida de Canaã, elas haviam rejeitado o Senhor. Mas Deus dá oportunidades das pessoas se arrependerem, né? E dá o livre-arbítrio para que elas possam decidir. Por exemplo, infelizmente cidades como Sodoma e Gomorra, as nações de Canaã rejeitaram os apelos divinos e por muitos anos de graça haviam se estendido e eles tomaram decisões erradas naquele momento e tiveram consequências gravíssimas, né? E semelhante ao tempo de Ló, que é o sobrinho de Abraão, desde o menor até o maior haviam sido maculados pelas abominações sofridos, né, que eles fizeram assim dos seus deuses, né, e perseguiam as pessoas, que está lá em Deuteronômio 20:18. Ou Israel destruiria por completo aqueles povos que se encontravam ali na terra prometida, ou ela seria ensinada a imitá-los. E a influência do maligno, da idolatria, do espiritismo, da necromancia, precisava ser detestado e erradicado pela raiz, a fim de que fosse preservada a nação eleita, a sacerdócio real, que é o povo de Israel. E foi o que aconteceu com os cananeus, mas por decisão deles de uma decisão, de uma escolha errada. O fato é que Deus criou seres com livre-arbítrio, com poder de decisão para perdição ou salvação. Deus não programou de modo arbitrário as suas criaturas para amá-lo ou obedecê-lo. Precisamente por essa razão, elas podem fazer escolhas ruins que vão contra a sua santa vontade e desencadear consequências ruins para elas. E essa prerrogativa, né, ela é evidente no conceito da aliança, que implica um acordo entre duas partes, né, que sempre houve entre Deus e o seu povo, refletindo sobre esse aspecto da aliança, por exemplo, de Josué, que ele testificou a Israel, que diz lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está lá em Josué 24:15, uma decisão que Josué, a sua família, iria realmente aceitar ao Senhor e iriam servir ao Senhor. A Guerra Santa que é mencionada na lição dessa semana, que ocorreu ali em Canaã, para a retirada e eliminação daqueles povos que se rebelaram contra Deus, não aceitando esse tipo de guerra, geralmente era expressa do hebraico como Harã, ou o substantivo como Herem, que envolve a destruição da vida humana por decisão dela e apresenta uma larga escala e expressa também às vezes na propriedade da vida animal, né, que é utilizada essa palavra.
Nós precisamos entender que esse conceito e a prática do Herem em hebraico como a eliminação de um povo rebelde dentro de um contexto de batalhas e guerras, à luz do conflito espiritual que acontecia e que o Deus de Yahvé, a respeito das forças do mal, que ele alertava que existia no meio, onde o caráter divino, o amor e a reputação estavam em jogo ali. E Deus teve que realmente atuar. E desde quando surgiu o pecado através de Adão e Eva, no mundo não existe mais neutralidade alguma. Ou estamos de um lado de Deus, ou contra ele, ou seja, do lado de Satanás. Um lado nos leva à salvação, à vida eterna, e outro leva à perdição para a morte eterna. As escolhas são nossas. A prática de destruição total, ou chamado Herem do hebraico, como ocorreu com as nações que estavam ali na Terra Prometida, por exemplo, os cananeus, descreve como nós temos um Deus justo, divino, que ele luta contra o pecado e o mal. Deus delegou a execução da parte de seu juízo à sua nação escolhida, o antigo Israel. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado e falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus já dando a dica, mencionando que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe mais ninguém. A salvação é somente através de Jesus. Não existe outra forma. E você tem essa possibilidade de você, com o livre-arbítrio, você decidir, ou aceita a salvação, ou você vai para o lado da perdição. E quando você aceita verdadeiramente Jesus como Salvador e obedece os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, Deus dará a todos nós um grande presente que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus, ele levará todos para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus pede que todos usem da sabedoria que vem do alto dos céus para discernir essa verdade e que possamos fazer a escolha correta. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante abençoado ao lado do Criador e Mantenedor do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.